I need you like the rain. Come to me and sing again. I long for your love so much. I've wanted. Dia cheguei ao ponto de falar como Isaías, aqui sou eu, envia-me a mim. E essa talvez foi o ponto quando finalmente foi decidido, meus colegas de faculdade, quando formei aquele ano, era de me apoiar e me enviar como missionário. Em 1955, 5, 6, 7 anos depois que chegamos lá, eles começaram a marcar dias para a inauguração de Brasília. E nós tentando por carta de arrumar lote aqui e não conseguimos até 1958, a missão representada por vários missionários veio para cá e abriram a porta num sentido e assinaram a petição 001 para a igreja aqui em Brasília. Nós somos privilegiados, ser um dos primeiros para receber direito de lote, não era lote, receber direito. Privilegiado de escolher 305 e 6 entre a quadra, que realmente era o setor onde estavam iniciando as construções. E lá foi iniciado o primeiro culto, convidando alguns irmãos que já tinham mudado para cá de Goiânia e outros lugares. E foi a primeira, parece 59, primeiro culto, dedicação do lote naquele momento com muitos jovens. Mas eu entendo que em julho de 1960, que foi colocado a pedra fundamental para Brasília. Ao mesmo tempo, em 58, essa comissão pediu a reserva de um lote, aquele lote da Chácara 29 para acampamentos e uma escola rural. E esses 3 meninos, que para mim deu animação, 40 anos mais tarde, mais ou menos 40 anos, teve uma inauguração quer dizer, uma história de nossos 50 anos no Brasil. O que aconteceu com aqueles 3 meninos, e descobriram que um era advogado e também pastor, um era tenente-coronel da polícia e pastor, e outro era reitor da faculdade aqui, uns 10 anos passados, o pastor Osório. E esses 3 meninos foram 3 meninos que não tinham parentes, famílias completas, semi-órfãos, um era órfão. E a importância que a escola para crianças pode ser, né? Interessante que a mãe de Osório, o Osório postou a mãe numa pensão, ou uma casa, e fizeram uma pensão de pessoas, e esta pensão, nós começamos a ter cultos lá naquela pensão para as pessoas, e no mínimo 2 daquelas pessoas tornaram pastores da igreja, Marinho e Lima, morando lá na Ceilândia. Eles moravam na pensão, foram convertidos, jovens de Maranhão, e estudaram na escola, faculdade, e
agora são pastores. Nós tivemos retiros lá, e a escola dominical e as férias, escolas das férias, tudo, porque realmente a gente encontrava crianças e com as crianças vêm os pais, né? Eu lembro um menino, não estou lembrando o nome dele agora, mas eu lembrei que eles mudaram, e então voltaram para Brasília para uma visita. E ele pediu aos pais, disse, olha, vamos lá para a minha igreja. Quer dizer, tudo esse tempo. Então, ele queria voltar mesmo na nossa igreja, lá na Igreja de Cristo, porque ele sentia que aquela era a igreja dele, né? A capela, até para mim, tem muitas memórias boas. Lá, o primeiro casamento que nós fizemos aqui em Brasília foi naquela capela, né, de madeira. Foi Selma e Ana Bora Macedo. Reinaldo e Aparecida foi o primeiro no prédio novo, ainda tendo os andames lá. Os engenheiros abriram lá uma área para que o casal podia andar embaixo do andame para chegar mais na frente, onde teve o casamento de Reinaldo e Aparecida. Casamos aqui em 1968, 27 de janeiro de 1968, ainda debaixo dos andaimes. Foi um casamento muito simples, mas de grande emoção. Foi diferente a decoração, que os andaimes fez parte da minha decoração. Eu conheci meu esposo num domingo, 6 de setembro de 1964. Eu estava à frente da igreja cantando um dueto juntamente com a irmã Consuelita, Carmelita. E ele esticou o pescoço mais alto lá atrás para poder me ver com mais nitidez. E eu vi que ele estava me olhando. E logo pintou um clima todo especial. E desde então a gente começou a namorar. Eu me casei com o Evilásio em 1976, em janeiro. Era muito simples, foi muito simples meu casamento. Nós não tínhamos nenhuma condição. As flores foram doadas por uma das madrinhas, uma rosa em cada banco, com um lacinho de fita. E as matinhos verdes, o Evilásio teve que roubar lá no Parque da Cidade. Estava começando o Parque da Cidade a plantar aqueles pinheirinhos. O Evilásio foi lá e tirou para enfeitar, porque a igreja, ali na frente não tinha carpete, era tudo de pedra. O salão de festa estava no tijolo. Então, foi muito simples meu casamento. Mas então a mocidade cresceu bastante. E com a influência do Paulo, nós montamos um conjunto, um grupo jovem, que se chamava Jovens de Cristo. Esse conjunto marcou muito a igreja, marcou minha vida e marcou a vida de todos os jovens que participaram. Esses Jovens de Cristo, fizemos até uniforme. As mães dos adolescentes sonhavam que os filhos crescessem para cantar nesse conjunto. Todos queriam participar. Esse conjunto foi uma coisa maravilhosa na igreja, porque cantávamos ali, nós cantávamos, ministrávamos, né? E o que tínhamos é só um violão em nossa garganta. E nós viajávamos numa Kombi velha, que era do pai do Filinto. O pastor Filemon nos acompanhava nessas viagens. E nós ganhamos concursos, cantávamos com músicas que eram compostas pelo Giselto e pelo Paulo. E era interessante, as pessoas gostavam muito de nós. Aí chegou um tempo que o Paulo disse, agora vamos comprar uma guitarra. E foi um escândalo. Guitarra na igreja. Foi um escândalo naquela ocasião. Sei que certa vez fomos cantar numa determinada igreja da cidade satélite, quase nos expulsaram da igreja por causa da guitarra. E porque também os meninos eram cabeludos, rapazes. Era a época dos cabeludos. Então, quando o pastor viu aqueles jovens cabeludos e guitarra, o pastor não queria deixar que nós cantássemos, mas com muito pedido ele deixou.
Então, tudo mudou muito, era um escândalo. Mas nós cantamos de guitarra, e a guitarra entrou na Igreja de Cristo, com os jovens de Cristo. E o pastor Davi ficava rindo o tempo todo que nós cantávamos. As pessoas diziam assim, pastor Davi, a menina dos olhos dele é esses jovens de Cristo. Onde ele ia, levava para cantar os jovens de Cristo com ele. E o pastor Filemon cuidando de nós. E a mocidade foi crescendo muito. Eu pude experimentar um relacionamento que é a visão que eu tenho de igreja, um relacionamento de família, em que as pessoas se importam umas com as outras, em que as pessoas participam da vida umas das outras, a vida das pessoas diz respeito a minha vida diz respeito às pessoas. E é muito gostoso lembrar que essas pessoas me viram trocar os dentes, me viram começar nos estudos, me viram passar no vestibular, vibraram comigo quando eu passei no vestibular, choraram comigo em momentos difíceis, riram comigo muitas vezes. Então, esses laços que a gente estabelece ao longo dessa convivência em comunidade, especificamente na convivência na comunidade da Igreja de Cristo, fortalece a vida cristã, fortalece as emoções da gente. E uma coisa que eu adoro é quando eu vejo alunos como Fabiola, Fabiana, Larissa, as gêmeas Larissa e Melissa, como eu vejo a Leia, o Beto, o Duda, e já com 20, alguns mais de 20 um pouquinho, me chamando de tia, e eu olho para trás assim e eu vejo 2 gerações que passaram pelo departamento infantil e 2 gerações de pessoas que estão firmes, que estão trabalhando na obra de Deus, que estão presentes na Igreja de Cristo. E isso reforça a ideia de que igreja é uma realidade viável e é uma comunidade de que a gente precisa muito. Porque somos todos Igreja de Cristo, que também não é só local, é universal e é invisível. Quando a Igreja de Cristo celebra a ceia, sempre tem alguém para dizer: a mesa é do Senhor. Essa visão de reino de Deus, que não tem sido tão comum hoje em dia, porque parece que o sectarismo está voltando em algumas igrejas, e que a Igreja de Cristo nunca teve, é maravilhosa. Os almoços sempre existiram, sempre. Nossa, eu lembro de mim pequenininha, eu acho até que eu tenho uma foto de um almoço no meio daquela construção, né? Os almoços sempre existiram. As senhoras sempre foram muito fortes em trabalho na Igreja de Cristo. É um traço engraçado. Você vê que às vezes a mocidade tem época que está desanimada, está meio apagada, às vezes os adolescentes são um grupo menor. As senhoras nunca sofreram esse tipo de coisa. Elas são absolutamente sólidas, constantes. O trabalho feminino sempre foi muito forte na Igreja de Cristo. Então elas faziam almoços para levantar fundos, né, para construção, para levantar fundos para um encontro nacional delas ou local. E os almoços sempre foram marcados por comida muito gostosa, né, porque elas sempre cozinharam muito bem, todas elas, desde o início da Igreja de Cristo. E também por esse tempo gostoso de comunhão, né? Por esse tempo de conversa, de ajuda, um traz uma coisa, outro traz outra, todo mundo ajuda a servir, todo mundo ajuda a desfazer a bagunça, né? É outro traço da Igreja de Cristo, né? O gosto por estar junto às refeições. A doutora Abigail era muito esperta, irmã do Betão. Ela disse: vão fazer para 400 pessoas fazer um estrogonofe. E nós trabalhamos, a mulher do pastor Jário ajudando a Ana Ruth. Eu cheguei a ficar com os dedos inchados de desfiar peito de frango para 400 pessoas, imagine, né? Todo mundo ficou com as mãos inchadas. E a Abigail, ela gostava muito de fazer do jeito que ela queria. Ela era muito mandona. E nós obedecíamos, né? Ela era mandona com amor, entendeu? A pessoa que tem amor, fala, ela é dura com você, mas fala com amor. Ela, então, eu falei: Abigail, não vamos terminar, fazer tudo hoje, não. Porque pode azedar. Não vai azedar. Deus não vai deixar. Ela falava assim. Eu falei: olha, você está pondo leite condensado, leite de moço, creme de leite agora, para amanhã, vai azedar. Com tomate, não vai. E ela pôs. Então fez 2 panelas enormes para 400 pessoas. E ela vendia os convites todos. Ela trabalhava na... Também fugiu.
ela vendia os convites tudo. Ela chegou, quando chegou de manhã, eu tenho um olfato muito bom. Eu cheguei e disse, Abigail, está tudo azedo. Você não fale isso. Eu falei, eu falo, está tudo azedo. Não vou, você não vai dizer. Eu falei, vou dizer, Abigail. Cheira lá. Ela disse, mas Deus não podia fazer isso comigo. Eu falei, mas não foi Deus que fez. Você não obedeceu a ninguém. Olha, ela orou em cima desse estrogonofe. Deus, você vai curar o estrogonofe agora. Ele tem que ser curado. Eu dizia, como será com Deus desse jeito, Abigail? Não, mas Deus vai curar. Está vendido 400 convites. E tem que, todo mundo tem que comer, não pode ficar doente. Pois acredita, irmãos, as pessoas vieram comer as 2 panelas e ninguém ficou doente. Foi uma coisa incrível. A Abigail brigava com Deus. Ela dava ordem. Mas Deus, pela misericórdia dele, é que ele ouvia, né? Porque via que ela trabalhava, e trabalhava até 3, 4 horas da manhã fazendo as coisas lá. O desejo do meu coração é ver essa igreja crescendo, crescendo em número de membros, crescendo em qualidade, para expandirmos mais e mais o trabalho evangelístico, o trabalho missionário. Deus colocou no meu coração o desejo de abrir uma nova igreja todos os anos. Então temos muito desafio para frente e esperamos realmente o envolvimento, a participação de toda esta igreja para os desafios do Senhor. Vamos trabalhar juntos na certeza absoluta que no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Nós teremos a nossa recompensa da nossa fidelidade. E queremos ouvir do Senhor Jesus aquela palavra maravilhosa: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas é o início das 100 igrejas que já está plantado aqui no Distrito Federal. E o que eu acho mais impossível de pensar que em 2004 descobrimos que os ministérios da Igreja de Cristo já estão com igrejas em todos os estados do Brasil. Naturalmente também com 180, 190 missionários também trabalhando em tempos curtos e longos. E a igreja tem crescido, eu sinto, porque Deus estava trabalhando com gente, com irmãos, né?